Capítulo 46 Fanatismo em Wisconsin. Vi que no último outono o Senhor dirigiu especialmente meu marido para ir ao oeste, em vez do leste, como ele havia decidido no início. Em Wisconsin havia um mal a ser corrigido. O trabalho de Satanás estava surtindo efeito e destruiria vidas se não fosse corrigido. O Senhor achou melhor escolher alguém que tivera experiência passada com fanatismo e testemunhado a atuação do poder de Satanás. Aqueles que receberam esse instrumento de Deus foram corrigidos e vidas foram salvas da armadilha que Satanás lhes havia preparado. Foi-me mostrado que esse artifício de Satanás não teria resultado tão imediatos em Wisconsin, se a mente e o coração do povo de Deus houvesse estado unido entre si e a obra. O espírito de ciúmes e suspeita ainda existia na mente de alguns. A semente semeada pelo grupo do Messenger não foi completamente desenraizada. E conquanto professando receber a mensagem do terceiro anjo, seus sentimentos e preconceitos anteriores não foram abandonados. Sua fé foi adulterada, e eles preparados para o engano de Satanás. Os que partilharam do espírito do Messenger devem fazer uma obra honesta e lançar fora toda a partícula que dele restar, recebendo o espírito da mensagem do terceiro anjo, ou ele os apartará como leprosos, facilitando-se o afastamento de seus irmãos que creem na verdade presente. Se-lhes há fácil pensar que podem seguir sozinho para o céu, como um grupo independente, mas fácil de serem apanhados na armadilha de Satanás, que está muito pouco disposto a abandonar suas influências em Wisconsin. Ele tem outros enganos preparados para aqueles que não estão unidos à igreja. Vi que as pessoas envolvidas pelas trevas e enganos, e a quem Satanás não só havia controlado a mente, mas o corpo, teriam de assumir um lugar mais humilde na igreja de Deus. O Senhor não confiará o cuidado de seu rebanho a pastores insensatos que erram e lhe dão veneno em vez de alimento saudável. Deus terá homens cuidando do rebanho, que podem alimentá-lo com forragem limpa, totalmente peneirada. Oh, que mácula, que reprovação esses movimentos fanáticos têm trazido sobre a causa de Deus! E aqueles que aderiram tão rapidamente a esse espírito fanático tenebroso, apesar das claras evidências de que procedia de Satanás, não são confiáveis e seu julgamento não deve ser considerado de qualquer peso. Deus enviou seus servos ao irmão e à irmã G. Eles menosprezaram a correção e escolheram o próprio caminho. O irmão G era ciumento e teimoso, e suas futuras atitudes precisam ser marcadas por grande humildade, pois ele se demonstrou não merecedor da confiança do povo de Deus. Seu coração não é reto para com Deus, e nem tem sido durante um longo tempo. Vi que o objetivo de Satanás tem sido mergulhar as pessoas de Wisconsin em aberto fanatismo. Ele lhes domina a mente e os leva a agir sob o engano que aceitaram. Quando a satânica meta era atingida, e eles haviam percorrido todo o caminho que Satanás lhes determinara, ele fazia com que reconhecessem aquele erro e os empurrava para o extremo oposto, negar os dons e atuações do Espírito de Deus. Satanás tirou vantagem da falta de união do irmão e da irmã G com a igreja. Eles queriam tomar um rumo independente e conduzir em vez de serem conduzidos. O irmão G tinha uma disposição ciumenta, a qual, juntamente com sua independência, o manteve do lado oposto, pois com esse espírito ele não poderia ser um verdadeiro companheiro de lutas de seus irmãos do ministério. A irmã G também é ciumenta e determinada. Falta-lhe experiência, sanidade de fé e união com o corpo de crentes. Seu coração se revoltou contra os dons da igreja. Havia falta de mansidão e humildade em seus artigos enviados à Review para publicação. Tudo parecia preparado para o trabalho de Satanás. Ele convenceu muitos a porem de lado a razão e o discernimento e serem governados por impressões. O Senhor requer que seu povo empregue a razão e não a ponha de lado por impressões. Sua obra será compreensível a todos os seus filhos. Seus ensinos serão de molde a se recomendarem ao entendimento das pessoas estudiosas. São designados a elevar a mente.
O poder de Deus não é manifestado em toda ocasião. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Foram-me mostrados grupos em confusão, movidos por espírito equivocado, todos fazendo ruidosas orações, alguns clamando de um jeito, outros de outro, e era impossível dizer o que era o som de flauta ou de harpa. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Satanás penetrou neles e controlou as coisas como bem quis. A razão e a saúde foram sacrificadas no altar desse engano. Deus não quer que seu povo imite os profetas de Baal, afligindo o corpo, gritando e clamando, em desvairadas atitudes e sem nenhuma consideração para com a ordem, até se lhes esgotarem as forças. Religião não consiste em ruidosas manifestações. Contudo, quando o coração está cheio do Espírito do Senhor, glorifica a Deus com suave e sincero louvor. Aos que professam ter grande fé em Deus e ter dons especiais, e especiais respostas à oração, embora faltassem as evidências. Eles tomavam erradamente presunção por fé. A oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendida do próprio modo e concedida a coisa particular que esperávamos, isso é presunção. Quando os servos de Deus visitaram, o engano foi descoberto e a obra foi comprovada como falsa. Mas o espírito fanático mostrava-se obstinado e não se renderia à luz concedida. Oh, se os que estavam em erro se houvessem submetido à correção pelos servos de Deus a quem ele enviara! O Senhor queria que reconhecessem ter sido movidos por um espírito equivocado. Então teria havido virtude na confissão de seus erros, e eles seriam preservados de, posteriormente, seguir os planos de Satanás, e não teriam progredido nesse pavoroso engano. Mas eles não foram convencidos. O irmão G teve luz suficiente para assumir posição contra o fanatismo, mas não cedeu ao peso das evidências. Recusou render-se à luz trazida pelos servos de Deus, porque os considerava com suspeita e os viu com ciúmes. Eu vi que quanto maior a rejeição da luz por parte dos indivíduos, maior será o poder do engano e das trevas que os envolverão. A rejeição da verdade torna os homens cativos, sujeitos aos enganos de Satanás. Após as reuniões, as vítimas desse engano mergulharam em escuridão maior ainda, trazendo sobre a causa de Deus uma mácula que não seria prontamente apagada. Terrível responsabilidade repousa sobre o irmão G. Enquanto professava ser um pastor, permitiu que o devorador penetrasse o rebanho e ficou apenas a observar enquanto as ovelhas eram dilaceradas e devoradas. O desagrado divino está sobre ele. Ele não vigiou pelas vidas, como quem tem de prestar contas. Vi que Deus não lhe estava abençoando os trabalhos desde algum tempo. A mão do Senhor não estava com ele para a edificação da igreja e a conversão de pessoas à verdade. Seu coração não é reto para com Deus. G não está possuído pelo espírito da mensagem do terceiro anjo. Ele se isolou do convívio e da simpatia do povo de Deus, antes do surgimento desse engano, e essa é a razão de ele ter permanecido em tal escuridão. Deus não permite que seus fiéis e consagrados servos sejam deixados em trevas, quanto ao caráter de um tal espírito fanático, que não ergue a sua voz para admoestar o povo. Quando os servos de Deus trouxerem a luz e erguerem a voz contra esse engano, o irmão G não reconheceu a voz do verdadeiro pastor falando por meio deles. Seu ciúme e obstinação o levaram a considerá-la como a voz de um estranho. Os pastores do rebanho, acima de todos os outros, deveriam reconhecer a voz do sumo pastor. Deus quer que seu povo seja santo e poderoso. Quando o espírito de santidade e perfeito amor transbordarem do coração, atuando naqueles que professam o nome de Cristo, será como um fogo refinador que consumirá a escória e espancará a escuridão. Qualquer que partilha do espírito de Satanás assumirá atitude de defesa e rapidamente promoverá a própria destruição. Mas a verdade triunfará.